Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Mais uma quinta-feira e nós aqui dos Cristãos Brasileiros em Calgary estamos iniciando mais uma devocional semanal em português. A gente tem feito isso já desde que começou o tempo da pandemia e a gente já trabalhou algumas séries como a oração do Pai Nosso e agora recentemente a gente falou um pouquinho também sobre a relação conjugal, falamos muito sobre casamento, filhos, e hoje eu gostaria de começar com vocês aqui uma série, acho que de 4, 5 semanas, falando sobre o medo, porque essa é uma realidade que tem sido a nossa companheira ao longo desse tempo de pandemia. Muita gente tem sentido medo diante de uma contaminação, da morte ou da perda de um ente querido, a crise financeira. O medo é uma realidade que faz parte hoje do nosso dia a dia, do nosso vocabulário. Muitas vezes tem, inclusive, dirigido as nossas ações. E a gente vai conversar um pouco aqui, conversando com algumas pessoas sobre a realidade do medo. Você sabe que na Bíblia muitas vezes aparece a expressão não temas ou não tenha medo. Algumas pessoas dizem que essa expressão aparece 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. Mas isso aí é um pouco de lenda. Eu tive fazendo a minha própria pesquisa e não chega a esse número, mas pelo menos 100 vezes na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, aparece essa expressão não tenha medo. Ou seja, mais do que nunca, essa mensagem, não tenha medo, é uma mensagem atual para os nossos dias, para o momento que a gente tem vivido. Eu, como pastor, tenho telefonado, aconselhado algumas pessoas e eu vejo hoje essa realidade do medo muito presente. E a gente vai conversar justamente sobre isso aqui, tá bom? Eu queria lembrar a você agora, logo nesse primeiro momento, fazendo aqui uma introdução desse assunto, que é a primeira vez que a palavra medo, a experiência do medo entrou na realidade humana, fez parte da realidade humana, foi ainda lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, logo depois que o primeiro casal cometeu o primeiro pecado, quando o Senhor aparece pelo jardim e procura por Adão, por Eva, o texto diz que eles se esconderam da presença do Senhor porque eles tiveram medo. E aí então aparece a primeira vez, e é muito interessante que pela primeira vez a palavra medo, a experiência do medo surge na realidade humana num contexto de pecado. A gente aprende com isso que o medo é de alguma forma a consequência de uma relação quebrada com Deus. Antes do pecado não havia medo na experiência humana. Mas após o pecado, o homem começa a ter os seus relacionamentos quebrados. O casal, o primeiro casal, eles começam a ter os seus primeiros desentendimentos. O ser humano começa a ver Deus não simplesmente como aquele amigo que vem todos os dias, aquele relacionamento bom, de confiança, de perfeita harmonia, mas então é quebrado esse relacionamento. É interessante que a culpa leva ao medo. A questão não é que você precisa ter culpa porque você tem medo. A realidade é que você tem medo por causa da culpa. A culpa, o pecado, trouxe a realidade do medo, e o medo nada mais é do que a dificuldade que nós, seres corrompidos pelo pecado, temos de confiar plenamente em Deus. E diante do perigo, diante dos desafios, diante do pecado, muitas vezes a gente não confia plenamente em Deus. A relação é uma relação que carece da confiança. E o resultado disso, muitas vezes, é o medo. É o que a gente aprende. Eu lembro aqui de duas passagens bíblicas nos evangelhos que mostram Jesus acalmando a tempestade. Pelo menos duas vezes Jesus teve essa experiência junto com seus discípulos de acalmar a tempestade. Numa delas, Jesus foi andando sobre as águas até o grupo dos seus discípulos,
E você lembra aquela passagem muito conhecida, onde Pedro, vendo Jesus andar sobre as águas, pede a Jesus que ele, Pedro, também andasse sobre as águas. E Jesus então diz, claro, venha. E Pedro então sai do barco e ele começa a andar em direção a Jesus, e ele realmente anda sobre as águas. Mas o texto diz aqui que quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. E o que eu queria destacar aqui é que logo no mesmo instante, o versículo seguinte diz, Jesus estendeu a mão, o segurou, e Jesus disse para Pedro, como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Jesus está mostrando claramente que o medo, a experiência de afundar, é porque Pedro havia deixado que as dúvidas enchessem o seu coração. Ele olhou mais para o tamanho das ondas do que para o Senhor que estava à sua frente. Numa outra ocasião, essa que eu li agora é no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e numa outra ocasião, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, Jesus também está no barco com seus discípulos, e os discípulos enfrentando uma forte tempestade, Jesus está dormindo no barco, e os discípulos vão e acordam Jesus, e perguntam, mestre, vamos morrer, o senhor não se importa? Essa é uma pergunta que nós geralmente fazemos num dia de grande perigo. É a oração que nós fazemos. Senhor, o senhor não está vendo isso? O senhor não se importa com essa situação toda que nós estamos vivendo? E aí então o texto diz que Jesus despertou, repreendeu o vento, disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, presta atenção nessa pergunta de Jesus, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Veja que o medo surge aqui como falta de fé. A falta de fé, a falta de confiança no cuidado de Deus é o que muitas vezes leva a gente a experimentar o medo. Então eu quero estabelecer essa base aqui logo no início da nossa série, que o medo, gente, é o resultado do pecado que corrompeu toda a nossa existência, e a gente, a partir da experiência do pecado, luta para confiar em Deus. E geralmente essa dificuldade de confiar totalmente em Deus é o que nos leva muitas vezes a experimentar o medo. Ou seja, vencer o medo, lutar contra o medo, é um desafio de fé. É o desafio de dia após dia você tentar, de todas as formas e com a ajuda de Deus, confiar mais nele. Na medida em que você confia mais, o medo diminui. Mais confiança, menos medo. Menos confiança, mais medo. Essa é uma lógica que está presente em toda a Bíblia, e é por isso que sempre que o Senhor aparece, ou pessoalmente, num sonho, numa visão, ou através de um anjo, ou o próprio Jesus dizendo, ele sempre aparece para homens e mulheres em grande dificuldade, e ele diz, não tenha medo. Em outras palavras, confie na minha palavra, confie no Senhor. A gente vai estar conversando ao longo dessas próximas semanas com pessoas que viveram tempos de grande dificuldade, que lutaram para confiar. Como você, como eu mesmo, quando criança, era uma pessoa com muito medo. Eu não vou contar hoje, mas numa próxima quinta-feira eu vou compartilhar com vocês o dia que eu tive mais medo na minha vida. Mas não vai ser hoje. Mas o fato é que a gente vai conversar com algumas pessoas que viveram situações muito difíceis e que lutaram para confiar. E a gente vai discutir como que a palavra do Senhor ajudou essas pessoas a superar o medo, a superar esse sentimento que paralisa a gente, que é o medo. A primeira dessas pessoas que eu vou convidar para estar com a gente hoje é o meu querido amigo Maurício Rosa. Maurício Rosa está aqui com a gente e agora nós vamos abrir a câmera para poder pegar o Maurício aqui do meu lado e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas experiências de vida que ele teve, como ele lidou com essa realidade do medo. Tá bom? Maurição, chega aí junto, vamos compartilhar aqui e conversar com o pessoal que está ouvindo a gente hoje. Muito bem, seja bem-vindo aí, Maurição. Nosso grande amigo. Eu convidei o Maurício para estar participando hoje do nosso encontro aqui, nosso primeiro bate-papo sobre
a realidade do medo. E o Maurício é um cara que viveu aqui alguns momentos bem difíceis, né, Maurício, na sua vida. Inclusive, um deles a gente estava junto, É né? verdade, cara, é verdade. Quase morremos Quase juntos. morremos junto. Quase morremos juntos naquela viagem, Não cara. conta essa história, não. Essa daí, não, Tá não, bom. não é. Mas, enfim, Maurício, ele é um cara experimentado na dor e no sofrimento. Já teve muitas situações difíceis na vida dele. E eu queria que você compartilhasse agora com a gente, Maurício, algumas dessas realidades que você viveu. É. E, tipo, os momentos, assim, que você realmente sentiu forte essa questão. O medo é uma experiência comum, né? Faz parte da nossa natureza caída. E como que você lidou e qual dica que você podia dar para as pessoas quando passam por momentos difíceis? O que te ajudou na sua experiência a superar o medo, a vencer o medo? Enfim, compartilhe um pouco com a gente um pouco daquilo que você viveu e como que você lidou com isso. É interessante você falar assim, porque eu penso, para mim, a minha história, ela me ajuda a refletir várias coisas, né? Eu nasci, eu sou fruto, obviamente, né, de um desejo dos meus pais de ter mais um filho e tudo mais. E desde o meu nascimento, assim, foi uma luta muito grande, porque, segundo a minha mãe, né, assim, minha mãe, naquela época, ela não podia ter filho, tinha perdido já duas gravidezes entre o meu irmão mais velho e eu, e depois, enfim, quando ela ficou grávida de mim e tudo mais, eu acabei nascendo, na verdade, extremamente prematuro, minha mãe tinha completado o 6º mês de gravidez e eu nasci. Uau! Né? Então, minha mãe conta que eu fiquei no hospital por, sei lá, 6 meses no hospital, incubadora, aquela coisa e tal, né? E eu sempre cresci ouvindo muito essa imagem e tudo mais. Eu lembro a minha avó que falava, né? Assim, olha, Deus deve ter algum plano para a sua vida, porque ninguém acreditava que você ia sobreviver e tudo mais. E isso para mim sempre ficou marcado na minha vida, de alguma maneira, né? E no decorrer da vida, uma coisa que eu me lembro muito claro, até estava conversando com... Não lembro com quem eu estava conversando, acho que é a Kristen que estava conversando, eu falei para ela que assim, eu não me lembro de algum momento da minha vida crescendo de Deus ser alguém distante, né? Eu nunca me lembro disso, assim, Deus, ouvir de Deus, da grandeza de Deus, do cuidado de Deus, sempre foi algo na minha família, com os meus avós, muito, muito presente. E aquilo lá para mim, né, sempre foi muito forte. E aí, assim, falando de uma experiência específica aqui, de várias experiências que eu tive, acho que talvez uma experiência recente, que a igreja até caminhou com a gente e tudo mais, foi a experiência da chegada do Nathaniel e da Emma, né? Essa experiência foi realmente uma experiência muito dura. E é engraçado porque, assim, quando eu penso nessa questão do medo, né, automaticamente, como você bem frisou, né, a gente associa sempre o medo a alguma coisa ruim e tudo mais. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que o medo, ele é de verdade, ele foi estragado pela presença do pecado. Né? Se a gente não tivesse medo de nada, a gente estaria em perigo, na verdade. Mas o pecado, ele tirou essa confiança, né, essa certeza do cuidado de Deus sobre a vida da gente. E eu lembro então, como se fosse hoje, né, na experiência da Kristen e eu, quando a gente soube que estava grávido e fomos fazer o segundo ultrassom da gravidez. E aí, aqui no Canadá, né, todo mundo assim muito cuidadoso para falar as coisas e tudo mais. A gente fez o teste, ali o ultrassom, foi o segundo ultrassom, na verdade. O primeiro foi o ultrassom que a gente ficou com medo por causa do choque, que a gente descobriu que estava grávida de gêmeos. E aí o segundo ultrassom foi que realmente, na verdade, foi mais assim, porque foi naquele ultrassom que a técnica parou e chamou a médica veio com todo cuidado e falou, olha, tem alguma coisa aí em um dos gêmeos que a gente não sabe exatamente o que é, nós vamos ter que pesquisar e mais, né? E aquilo pra gente, então, foi um alarme muito grande, né? E depois fizemos outros testes e tudo mais, e aí, então, acho que foi na 18ª semana de gravidez que a gente descobriu que o Nathaniel tinha, então, que se chama de
Uma má formação? Uma má formação no diafragma, né? E aí é um buraco que cria no diafragma e os órgãos sobem e tudo mais e limita o crescimento do pulmão e tal. Então aquilo pra gente assim foi um bicho de sete cabeças e os médicos, todo mundo ao redor falando pra gente, não tinham certeza se ele ia viver ou não, a previsão de chance de vida era muito pequena, era menos de 20%. Então assim, aquela pressão e tudo mais, né? E a gente então tendo que encarar com isso, não só com a notícia em si, mas o fato de que a Emma era um bebê saudável. E aí a gente sabia que a gente ia ter que levar a gestação com toda essa incerteza. E esse momento da gestação para a gente foi um momento então onde a gente teve que lutar com Deus. Em que sentido que eu digo isso, né? Na verdade é lutar com a gente mesmo. E para Kristen e para mim foi um momento assim de luta nesse sentido, porque eram duas coisas que eram muito fortes para a gente. Uma delas era o seguinte, cara, Deus pode curá-lo, Deus pode fazer um milagre, curá-lo, e ele, né, tanto é que fez, ele está aqui com a gente hoje, ou Deus pode não fazer e levá-lo. E como que a gente fica com isso? Como que a gente lida com Deus? Então, no fundo, hoje eu olho para trás e eu vejo toda essa experiência e eu vejo que talvez a pergunta-chave que ficou para a gente ali foi a seguinte: será que eu tenho a capacidade de confiar em Deus apesar de? Apesar de eu não saber o que vai ser, ou apesar até mesmo de talvez o resultado não ser o que eu quero? Será que eu confio na bondade de Deus, embora o que eu vejo é só dor, desgraça, perda, possivelmente, e tudo mais? Então, isso foi, e um medo grande que eu, pessoalmente, eu tinha, eram dois medos, na verdade. Um deles era com relação a Kristen, e o outro era com relação ao Thomas. O Thomas, na época, já tinha 3 anos de idade, e o meu medo e a minha oração era exatamente essa, que independente do resultado, que Deus guardasse os nossos corações contra qualquer ressentimento em relação a Ele, que Ele guardasse a nossa fé, né? Que Ele guardasse a nossa confiança na bondade dEle. E eu lembro muito uma passagem que Davi fala, né? Assim, que eu verei a bondade do Senhor na terra, né? Eu ainda verei a bondade do Senhor na terra. Quer dizer, o seu medo maior era em relação à sua reação, em relação ao que poderia acontecer, não era necessariamente com o que aconteceria. Não, exatamente. Meu medo maior era, por exemplo, como que o Thomas vai lidar com isso um dia, sabendo, poxa, a gente tem um Deus, a gente crê num Deus, por que ele deixou isso acontecer? Né? E com a Kristen também, né? Para ela, como mãe que está ali gestando e tudo mais e tal, não, né? Assim, quem é mãe sabe, eu só consigo imaginar, né? E essa coisa, né? De você realmente perder um filho, assim, né? Então, meu medo era esse. Meu medo era, cara, como nós vamos lidar com Deus daqui em diante, seja qual for o resultado. Né? Então, essa foi uma coisa muito forte nesse sentido, né? Entendi. E assim, esse foi o momento assim que você mais sentiu isso que a gente está chamando de medo? Foi o momento assim pior na sua vida em relação a esse sentimento de medo, ou você teve alguns outros momentos que você também teve isso? Um outro momento desse, assim, foi o ano passado, quando a gente soube do diagnóstico da Kristen, né? Que teve o câncer, o sarcoma dela ali no braço e tudo mais, que para mim, foi uma coisa que realmente eu não esperava. Acho que do jeito que as circunstâncias foram, ela foi fazendo os exames e ninguém sabia e tudo mais, o resultado. E aí o médico falou, olha, vamos tirar, vamos operar, e acabou, já não tem mais problema nenhum. Na minha cabeça, o cloro já tinha acabado, já tinha operado e tudo mais. E aí quando veio então a biópsia final, pós-cirurgia,
que veio realmente positivo, aí eu já tinha virado a página, já estava completamente, aquilo me pegou desprevenido, né? Entendi. E então aquilo lá para mim foi assim, não, de novo, assim, não foi um medo, obviamente tem essa questão natural do medo prático, por exemplo, cara, o que vai acontecer se realmente acontecer alguma coisa com relação à minha vida, com relação à vida dos meus filhos, com relação, entendeu, ao trabalho, casa, todas essas coisas, mas para mim, assim, sempre fica lá no fundo, a base do medo, para mim, o meu maior medo e nesses momentos da vida, geralmente, essa é a minha oração. É o medo de eu sempre oro a Deus e falo, Deus, não me deixa perder a fé no Senhor, não me deixar de confiar na sua bondade, ainda que eu não esteja vendo agora. Entendi. E então, E assim, Maurício, o que que ajudou você nesses momentos? O que você acha que foi assim fundamental para você, que te ajudou e que você deixa assim como uma dica para as pessoas que lidam, né, com essa realidade do medo? Agora a gente está tendo essa questão da pandemia. Sim. E a gente ouve todos os dias pessoas no Brasil e parentes, pessoas próximas da família, conhecidos que estão contraindo Covid, alguns estão inclusive morrendo, né, por conta disso, muita gente que a gente conhece, né, vê notícias de pessoas morrendo o tempo todo, e isso gera, né, todo um clima de luto, de dor e de medo, né, nas pessoas. À luz dessas experiências que você viveu, o que foi importante para você, que te ajudou, que você sentiu que foi um elemento de cura nessa questão do medo? Como que você lidou com isso? O que te ajudou a vencer o medo? Acho que tem algumas coisas aí, né? Acho que a primeira delas é a gente compreender que em momentos de medo, a gente vai sempre se apegar a alguma coisa, seja o que for, a gente vai se apegar a alguma coisa maior que a gente, alguma coisa mais segura que a gente, mais firme que a gente, que vai trazer algum tipo de alívio para a gente. Então essa é a nossa reação do ser humano, independente se você confia em Deus ou não, independente, tanto é que tem vários passagens, vários salmos, provérbios que falam, uns confiam em cavalos, outros em carruagens, mas eu confio no Senhor e assim por diante. Então assim, a gente sempre vai se apegar a alguma coisa, a gente vai sempre se apegar. E para mim, o que ficou de verdade foi isso, eu nunca me esqueço, quando o Nathaniel e a Emma nasceram, né, a gente foi para o hospital. E durante aquele período todo, assim, em outros momentos da minha vida também, que eu passei por lutas muito grandes, acho que Deus foi muito gracioso comigo, que Ele sempre, por alguma maneira, Ele sempre nunca me deixou me afastar da palavra dEle. Né? Então, sejam dias que eu estava muito triste, dias que eu estava desesperado, seja qual for esses dias, eu sempre ia na palavra, eu sempre tinha a palavra de Deus ali como algo constante na minha vida. E naquele dia, então, quando eu fui para o hospital, para a Kristen ter o parto e tudo mais, naquele dia, por exemplo, né, eu li a minha devoção naquele dia, eu li aquele texto em Deuteronômio, capítulo 31, e o versículo que eu creio que Deus falou muito forte comigo, foi o versículo 8, né? Aquela passagem, uma passagem onde Moisés está passando o bastão, né, propriamente dito, para Josué, que vai entrar com o povo na Terra Prometida, e a gente conhece bem o versículo 8 ali, que fala, né, ser forte e corajoso, mas a primeira parte do versículo fala o seguinte, fala assim, que é o Senhor quem vai adiante de você, por isso não desanime, nem se atemorize, ser forte e corajoso. Né? E aquela primeira parte do versículo falou muito forte comigo. Eu realmente ouvi como se Deus literalmente estivesse falando comigo, olha, sou eu que estou indo adiante disso. E aquilo então para mim virou então essa âncora. Aquilo lá para mim virou essa coluna vertebral de aço imexível, onde eu me agarrei, eu e a Kristen, a gente se agarrou àquilo.
e falou assim, cara, seja o que acontecer, Deus está com a gente, Ele está indo adiante da gente. Entendi. E aquilo sustentou a gente, não só durante todo o processo de hospital, foram 10 semanas de hospital, depois, até hoje, né, em tudo que a gente tem vivido, e depois com o próprio câncer da Kristen. Então eu sempre volto para esse versículo, por exemplo, que me traz não só conforto, mas me lembra da promessa de Deus, da grandeza de Deus, do cuidado de Deus. É interessante você estar falando uma coisa que volta um pouco para o início lá, para a introdução que eu coloquei, como a questão da fé versus medo, né? Uhum. Porque o medo, quando na palavra a gente ouve centenas, mais de 100 vezes Deus dizendo não tenha medo, isso é uma palavra. Sim. Então a gente tem a palavra e muitas vezes essa palavra entra em conflito com a nossa realidade. Né? A gente não vê essa palavra na realidade. É uma coisa que a gente precisa crer. Sim. É uma experiência de fé. Sim. Né? Então, quer dizer, a gente tem uma escolha a fazer. Né? Ou a gente confia na palavra, não tenha medo, ou a gente confia na nossa leitura da realidade e faz o juízo da nossa em alguma coisa você vai confiar. Exatamente. Você vai confiar na realidade ou você vai confiar na palavra pela fé. Né? Então é interessante que a fé realmente ela surge como um elemento essencial na luta contra o medo. Com certeza. Né? Se você não confiar nessa palavra, você fica refém das estatísticas, você fica refém da opinião das pessoas, você fica refém das possibilidades reais que estão acontecendo, em vez de confiar na palavra de Deus que diz a você, não tenha medo. Né? Então isso é realmente, talvez esse é o grande tema hoje aqui nosso, né? Como que a questão da fé e da confiança, a despeito da realidade que a gente vive, é essencial para a gente poder lidar com medo. Eu acho que é uma coisa importante também é pensar o seguinte, que não somente a realidade, mas eu acho que num mundo, numa cultura, principalmente aqui na América do Norte, onde é muito focado nos resultados e tudo mais, acho que da gente também na cultura brasileira também, que associa-se a fé a algo que você tem, você demonstra e Deus te recompensa. Né? E eu acho que é importante a gente, talvez, parar e refletir um pouco nisso. Refletir que talvez Deus não respondendo do jeito que você espera, isso não muda, né? O caráter de Deus, a bondade e a grandeza de Deus. Eu acho que a gente precisa refletir nisso. E para mim, para Kristen, por exemplo, um momento de muita libertação e alívio foi um momento onde nós conscientemente paramos e realmente nos conscientizamos disso. Onde a gente fala assim, cara, Deus, seja Ele respondendo a nossa oração no sentido de curar o Nataniel e deixar ele aqui com a gente, ou Ele curar o Nataniel levando ele para casa, da mesma maneira Deus continua sendo o mesmo Deus, da mesma maneira Deus continua sendo bom, sim. E nenhum dos dois, e eu acho que às vezes a gente precisa lembrar disso. Então, quando você diz, né, que conselho você daria, eu diria o seguinte, acho que uma das grandes coisas que a Bíblia ela revela para nós, de Gênesis a Apocalipse, é o caráter de Deus, é o caráter da pessoa de Deus. Então, quando a gente lembra que Deus é essa pessoa de caráter imutável, de sua bondade, amor, justiça, né, e tudo, então assim, imutabilidade. Então, isso tudo, quando a gente tem a escolha, como você falou, né, a escolha, em alguma coisa a gente vai se apegar. Agora, quando a gente escolhe se apegar no caráter de Deus e não no que Ele pode e vai fazer pela gente, isso sim é o que dá essa tranquilidade. Não, isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente tem uma religiosidade muito coberta de superstição. Exatamente. Né? Que é a confiança não em Deus, é a confiança no que Deus vai fazer. Ou nessa barganha, né? Exato. Então, quer dizer, vamos imaginar assim, é como muitas vezes as pessoas têm uma espiritualidade muito de torcedor, né, do time, né? Então o cara vai dizer assim, não, vamos, Força Brasil, é penta ou é hexa, eu tô confiando que o Brasil vai ganhar e tal.
E é uma confiança muito baseada no resultado. No resultado. Né? No resultado do jogo. Ou num sentimento até, né? Exatamente. E essa confiança que a gente está falando, que é capaz de realmente fazer frente ao medo, não é a confiança no resultado, porque de fato nós não sabemos. Sabe? E Deus pode ter um plano diferente do que a gente imagina. Né? A questão é que, independente da situação, a gente pode, como você falou, confiar no caráter de Deus e que Ele vai estar com a gente. O Salmo 23 Exatamente. diz lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e a gente vai andar por ele, eu não terei medo algum, porque tu estás comigo. Né? Eu me lembro da frase do Bonhoeffer, quando dizem, né, que ele quando ele estava saindo da cela dele para ir para a forca, no dia da morte dele, ele disse assim, eu não sei para onde vou, mas eu sei com quem vou. Né? Quer dizer, ele não sabia o que estava acontecendo, Sim. o que poderia, para onde ele iria, Sim. que era a morte. Sim. Mas ele sabia com quem ele iria. Sim. Né? Então, essa eu acho que é a grande arma que a gente tem na hora que a gente enfrenta o medo. Né? Agora, a gente esquece, né, Maurício? A gente esquece. A gente, cara, é muito... Mas aí entra o seguinte também, o Clinton, eu acho, cara. Acho que tem dois fatores aí que eu acho que é importante a gente lembrar. Eu falo talvez isso, talvez mais para aqueles que talvez cresceram na igreja. Porque quando você cresce na igreja, ouvindo isso, você está acostumado talvez com algumas verdades, é fácil talvez você também até se sentir culpado. Sim. Quando você sente, poxa, eu não deveria estar sentindo medo. É o que eu falei no início. Eu não deveria estar me sentindo assim. Poxa, cara, eu sou um presto mesmo, eu sou um nada, sou um, né? E eu acho que não é isso. Eu acho que o relacionamento com Deus, ele é um relacionamento autêntico. Né? Primeiro porque Deus já sabe o que você pensa, o que você sente, né? E o segundo é que Ele está de braços abertos para você. E o medo, de alguma forma, né? ele mesmo na realidade do pecado, ele atesta a nossa impotência humana. Com certeza. Né? O medo é um atestado da nossa impotência, da nossa fragilidade, a nossa limitação, a nossa ausência de recursos. Geralmente a gente sente medo quando a gente não consegue por si mesmo resolver algum problema. Quando não depende mais só de nós. Aí vem o medo. Né? Mas é aí que talvez o medo, mesmo sendo uma realidade que foi distorcida e corrompida pelo pecado, mas Deus usa isso para nos levar de volta. Exatamente. Né? Porque talvez se a gente não tivesse a experiência do medo, se tudo fosse autossuficiente, a gente não precisaria de Deus. A gente não precisaria de Deus. Né? Então muitas vezes é o medo que... O medo nos leva para longe de Deus, por um lado, mas por outro lado, Deus usa o medo para nos trazer de volta. Né? E então eu acho que é isso, eu acho que a gente, nesses momentos de medo, de que a gente sente isso, acho que é importante a gente ser honesto com a gente mesmo e honesto com Deus. Né? Eu penso muito naquela passagem de Jeremias, né? Quando ele vira para Deus e fala, o Senhor me seduziu, o Senhor me enganou, né? E agora eu não tenho mais o que fazer. Eu já estou aqui, né? E eu acho isso. Eu acho que Deus ele se agrada quando a gente se expõe a Ele, como a gente está, como a gente sente. E a segunda coisa que eu ia falar é a comunidade, né? A comunidade. Eu acho que a comunidade ela está aí, ela existe para isso. Ela existe para lembrar a gente. Então, às vezes, por exemplo, um dos momentos da minha vida, uma outra situação, talvez um outro dia eu fale, um momento muito, muito duro da minha vida, eu me lembro, todos os dias, meu irmão, eu já estava aqui no Canadá, meu irmão estava no Brasil, todos os dias ele me mandava um versículo bíblico. Não falava nada, só mandava um versículo bíblico todos os dias. Tinha dia que eu odiava ele, tinha dia que eu gostava dele por mandar os versículos. Mas, inevitavelmente, os momentos de diferença eram os momentos onde eu via o cuidado do irmão. Sim. No caso, era meu irmão de sangue, mas eu digo da comunidade, em lembrar, né, a bondade de Deus, lembrar quem é Deus. Porque às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente esquece, às vezes a gente está tão focado aqui que a gente esquece de lembrar. Peraí, cara, tem um Deus que está... Isso é uma coisa muito óbvia, tão óbvio que às vezes a gente esquece. Né? É que quando a gente anda sozinho, a gente é mais vulnerável ao medo do que quando a gente anda em grupo. Eu me lembro, inclusive, Maurício, que uma vez eu era pastor ainda de jovens adolescentes lá no Rio, na minha primeira igreja, logo que eu fui ordenado, e
Uma vez eu lembro que a gente promoveu um retiro de adolescentes e a gente resolveu fazer uma noite do terror lá, né? O pessoal era numa ilha, o pessoal tinha que ir no meio de a gente fez um circuito de noite, pagando todas as luzes, e a galera tinha que ir no meio do mato lá. E o que eu percebi é o seguinte, no início tinha o circuito e a galera, tipo, 3, 4 iam juntos. Todo mundo voltava rindo. Ninguém tinha medo, cara. Porque tava junto, Porque né? tinha 3, 4, ninguém. Aí eu falei, não, agora vamos mudar o circuito, você vai sozinho. Aí a galera voltava assustada. Porque quando você anda com a galera, aí um vai animando o outro e tal, e aí você verdade. tem a proteção social. Né? Mas quando você tá sozinho, cara, Você tá sozinho. é pior. Então, assim, a dica que você tá falando é muito boa, né? Quer dizer, você mencionou aí, Maurício, pra gente caminhar para o fim, duas coisas importantes, né? Uma é a questão de você confiar realmente na palavra de Deus. Né? Você ter a palavra arraigada no seu coração, para que no dia mau aquilo venha e não seja simplesmente uma camisa, é a sua pele mesmo. Né? E acho que só associando a isso, acho que é importante falar o seguinte. Esse é o tipo de coisa que você faz enquanto está tudo bem. Sim, né? Exatamente. Acho que você não adianta você... exatamente, você tem que se preparar. Né? Então, verdade. assim, se você... ou seja, quando a vida aparentemente está bem, é que você realmente se prepara, se nutre e tudo mais. Porque quando vier, não é se vai vir, né? Quando vier, você tem de onde tirar. É né? aquela frase do Jim Elliot, que eu gosto muito, quando ele fala assim, nunca se esqueça, nas trevas, daquilo que Deus te revelou na luz. Exato. Porque na hora das trevas, não é a hora... Você vai ter que puxar aquilo que você já sabe na luz. Exatamente. Né? Porque as trevas é a hora do silêncio, é a hora que a luz apaga. Então, você não enxerga nas trevas. Exatamente. Você tem que crer. Né? Então, uma coisa é essa, a outra coisa é realmente o não ande sozinho. É a força da comunidade como um elemento de fortalecimento na hora do medo. Né? Exatamente. Enfim, bom, a gente está já com o nosso tempo estourado. Eu queria agradecer aqui o Maurício, a participação dele aqui com a gente. Eu vou fazer uma oração pela vida dele, pela família dele. Mas fica aí o nosso convite para a gente estar conversando aqui durante essas quintas-feiras de setembro. Toda quinta-feira de setembro, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a realidade do medo. O título é Não Tenha Medo. Né? A gente vai estar falando sobre essa palavra que aparece mais de 100 vezes na Bíblia. A gente vai estar resgatando algumas histórias, como a que a gente resgatou hoje aí de Jesus no barco, com os discípulos, dizendo não tenha medo. A gente aprendeu hoje que o medo é o resultado da falta de fé. E que para enfrentar o medo a gente precisa exercitar a nossa fé, a confiança em Deus. O medo é porque nós, como seres humanos caídos, a gente teima, a gente é teimoso, a gente custa a confiar realmente em Deus. Mas é um exercício diário, e aqui o Maurício é uma prova viva de que é possível passar por situações difíceis, dores, e crescer com tudo isso, né? Ouvindo a voz de Deus sempre dizendo, não tenha medo. Semana que vem a gente vai estar com mais um convidado aqui, conversando sobre esse tema, tá bom? Maurição, muito obrigado aí pela tua participação com a gente hoje. Quero fazer uma oração por você e a gente vai encerrar nosso papo aqui, tá bom? Bom demais. Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos aqui. Muito obrigado pela vida do Maurício, testemunho. Nós que conhecemos, Pai, o Maurício aqui de perto, no dia a dia da igreja. A gente sabe, Pai, o coração que ele tem voltado para o Senhor. E ele, como qualquer um de nós, também é um ser humano, sujeito às mesmas fraquezas, tentações que cada um de nós tem. Ele tem vivido, Pai, na sua vida grandes desafios de fé, mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem escrito, Pai, na vida dele uma história de fé, de resistência, uma fé que tem levado ele, Pai, a superar, Pai, a dor, o sofrimento, as dificuldades, porque ele não tem duvidado da Tua palavra, Pai, mesmo tendo passado por momentos críticos na vida dele. O Senhor o fortaleceu, Pai, em cada um desses momentos. Eu te agradeço muito, porque hoje a gente vê, Pai, na vida dele, milagres que o Senhor fez, Pai. Quando a gente olha o Nataniel, hoje tão uma criança saudável, correndo, nós
sabemos, Pai, que o Nathaniel é um milagre do Senhor. E nós te louvamos por isso, Pai, vendo também a Kristen, aquilo que o Senhor fez, a forma como o Senhor curou ela, Pai, desse câncer, e, enfim, Pai, tantas coisas o Senhor tem feito na vida deles, não tem deixado o pão faltar, e, enfim, Pai, Maurício hoje mais do que um grande colaborador, ele é um grande amigo aqui nosso, e nós te agradecemos por isso. Continue cuidando da vida dele, e também eu te oro, Senhor, por todas aquelas pessoas que estão assistindo a gente aqui hoje, participando dessa devocional, que o Senhor visite, Pai, cada uma dessas pessoas. Nós não sabemos a realidade, a situação específica de cada um, os problemas que tem passado, mas, Pai, se existe alguém que está realmente assistindo aqui hoje e tem lutado com isso, tem vivido com ansiedade, aflição, que o Senhor possa, como Jesus fez com os seus discípulos, Pai, visitar, ir até a tempestade, ainda que andando sobre as águas, Pai, e possa acalmar a tempestade, mas acima de tudo, acalmar o coração. Muitas vezes, Pai, é o nosso coração que está em tempestade, está agitado, mas que a gente possa ouvir a Tua voz que diz, não temas, e acalmar o nosso coração, e a viver sem medo, Pai, a viver confiando que o Senhor é aquele que cuida de nós em cada momento da nossa vida. E porque Tu estás comigo, Tu estás conosco, a gente não precisa temer mal nenhum. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado. Quinta-feira que vem, 7 horas, a gente volta para mais uma devocional sobre o tema do medo. Tá bom? Grande abraço, boa noite a todos. Curta aí sua família. Valeu. Maurição, valeu. Valeu, Obrigado aí, cara. Até mais.